Tudo nas Escrituras é maravilhoso, mas tem algumas coisas que é mais maravilhoso ainda. Em João, no capítulo 10, o evangelista vai falar sobre Jesus ser o nosso bom pastor, Jesus ser o verdadeiro pastor que nos guia como ovelhas do seu rebanho. E ele vai falar dessa voz que Jesus tem e das ovelhas em reconhecer essa voz. Eu pergunto para você, você ouve Deus? Você sabe distinguir o que é Deus, o que são apenas suas emoções, o que é Jesus, ou o que é apenas projeção da sua mente, o que é o conduzir do Espírito Santo, o que é a voz de Cristo, ou o que são as subjetividades da minha mente. E o evangelista, no capítulo 10, ele vai falar disso, dessa capacidade, primeiro, dessa maravilha que é de Jesus nos conduzindo, porque é isso que Jesus vai falar, dele ser o verdadeiro pastor e dele nos guiar com a sua voz, e vai falar das ovelhas que sabem distinguir o que é a voz de Deus, o que é Jesus do estranho. No versículo 3, fala assim, olha, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus não vê um monte de ovelhas. Nos olhos do nosso bom pastor, o que há não é um rebanho gigantesco, sem a pessoalidade. Jesus não vê uma multidão de ovelhas. Aqui está dizendo que o bom pastor chama suas próprias ovelhas pelo nome. Se tem uma coisa que nós temos que aprender é a ter esse relacionamento pessoal, singular com Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz que Jesus tem conosco. Quando ele diz aqui, olha, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele sabe quem é a Maria, ele sabe quem é o José, ele sabe quem é a Teresa, ele sabe quem é o Francisco, ele sabe quem é o Fernando. Não é uma coisa impessoal. Jesus não está vendo um monte de pessoas, não. Ele está vendo cada uma. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Isso fala de Jesus nos conhecer. Conhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos, saber quem somos, as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas necessidades. Eu preciso ver esse Jesus pessoal, eu preciso ver esse Jesus meu. Eu preciso ver esse Jesus entre eu e ele. Não um Jesus que vê a multidão, mas um Jesus que me vê, que conhece o meu nome, que sabe quem eu sou, que conhece os meus pormenores até melhor do que eu mesmo. Eu preciso aprender a ver e ter essa intimidade pessoal com Jesus, porque esse é o interesse de Jesus. Eu posso até não importar, eu posso até não valorizar isso, mas Jesus valoriza. Jesus valoriza um relacionamento íntimo, Jesus valoriza um relacionamento pessoal, Jesus valoriza um relacionamento singular, conosco, comigo. E a outra coisa que isso vai desdobrar, quando fala de nós, será que eu ouço a voz de Deus? Será que eu ouço Deus? Eu sei distinguir o que é a voz de Deus do que são apenas meus desejos? Eu sei distinguir o que é Deus falando do que são
apenas pensamentos nascidos de mim mesmo, nascido da minha própria vontade, porque a Bíblia diz que Jesus quer um relacionamento, primeiro nos dizendo que Ele nos conhece, mas depois ela vai dizer que as verdadeiras ovelhas sabem ouvir Deus. No versículo 4 diz assim, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Deus nos chama para uma intimidade que nós vamos aprender a saber, não, isso é Deus. Não, isso é apenas eu. Não, isso é Deus. Ou isso é o diabo. Isso é o diabo. Não, isso é Deus. A Bíblia vai dizer que as verdadeiras ovelhas reconhecem, elas sabem. Não, isso é Deus que está falando. Não, isso é Deus que está colocando no meu coração. Não, essa ideia vem de Deus. E por conhecer essa voz de Deus, saber conhecer e ter intimidade é tão íntimo que ela, por conhecer a voz do bom pastor, ela foge quando não é. No versículo 5, ele vai falar disso, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Como isso é necessário, como nós somos deficientes em ter uma intimidade com Jesus, ao ponto de sabermos rapidamente, não, isso é Deus e isso não é Deus, isso é a vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus. E essa capacidade, a Bíblia diz que nas verdadeiras ovelhas isso vai existir. Isso vai existir. O que a Bíblia está dizendo, olha, tem um tipo de ovelhas, e essas são as verdadeiras, que elas reconhecem a voz do pastor, e elas são tão íntimas da voz deles, que elas sabem exatamente quando não é ele. Quando não é ele que está falando, elas fogem. E a gente às vezes vê tantas vozes e tantas coisas levando um monte de gente que você sabe que aquilo não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Elas fogem do estranho porque elas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Elas sabem quando é e quando não é o bom pastor. E no versículo 14, Jesus vai dizer: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu preciso ouvir Deus. Se tem algo que eu preciso na vida, é saber a ouvir Deus. Saber distinguir o que são as minhas ideias, o que são as minhas vontades, o que são os meus impulsos, o que nasce da carne, o que nasce do diabo e o que é Deus, o que é Jesus. E a Bíblia diz que as ovelhas de Jesus sabem fazer isso. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu preciso ter intimidade com a palavra de Jesus, porque quando a gente diz conhecer Jesus, isso fica muito genérico, muito subjetivo. Eu preciso ir para a palavra, porque de que outro modo eu posso conhecer Jesus, a não ser de Jesus? A melhor maneira de você conhecer Jesus é de Jesus. Por isso eu preciso ir para os evangelhos. Eu preciso ir para as Escrituras e ir aprendendo de Jesus, aprendendo de quem aprendeu de Jesus. Aí nós vamos para as cartas de Paulo, nós vamos para todo o Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus está em todo o Velho, de forma figurada. Também Jesus está lá, nos símbolos, nas previsões, Jesus está lá. E quanto mais eu conheço esse Jesus, mais eu terei capacidade de desfrutar de uma das coisas mais incríveis e maravilhosas da vida, de uma intimidade com Deus,
ao ponto de saber quando Deus está falando ou não. Quando é uma ideia nascida de Jesus, nascida do Espírito Santo, nascida da vontade de Deus, ou são apenas as minhas vontades. A grande tragédia de boa parte dos cristãos é essa incapacidade. É esse engano. E é aqui onde Satanás triunfa. Porque a única arma que o diabo tem é o engano, é a mentira. É quando a ovelha não sabe distinguir a voz do estranho. E Satanás vai usar muitos estranhos para tentar guiar aqueles que deveriam ser guiados pela palavra, pelo bom pastor. Haverá muitos estranhos. Às vezes o estranho é você mesmo. O estranho é você mesmo. A Bíblia diz que do coração do homem nasce um monte de coisas contrárias à vontade de Deus. A Bíblia diz que a carne guerreia contra o espírito para que nós não venhamos fazer aquilo que nós desejamos. A Bíblia diz de doutrina de homens, a Bíblia diz de doutrina de demônios. São tudo coisas que querem nos influenciar e querem nos guiar. Eu preciso estar com Jesus. Estar com Jesus na palavra, estar com Jesus na oração, estar com Jesus de modo que eu saiba com clareza quando algo nasceu de Cristo ou nasceu do estranho, seja ele qual for. Mas a palavra é clara, o bom pastor busca intimidade, porque ele nos conhece pelo nome. E a Bíblia diz que as verdadeiras ovelhas seguirão ele, porque elas reconhecem a voz dele e não seguirão a voz do estranho, porque elas sabem quando é o estranho que está falando. E acima de tudo, a Bíblia diz que Jesus nos conhece e que nós podemos conhecê-lo. Paulo disse assim, olha, nós temos a mente de Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, como Paulo diz, quero conhecer Jesus. Esse deve ser o grande desejo das nossas almas. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer essa voz. Quero ser guiada por ela. Quero ter clareza e dizer isso é o estranho. Isso não é o pastor, não é o bom pastor. Isso é o estranho. E eu sei porque eu conheço a voz daquele que é o bom pastor. Você ouve Deus? Se não ouve, saiba que o seu pastor, o bom pastor, quer ter uma intimidade com você, onde ele possa falar e você saiba ouvir.